Alô, alô! Aqui para falar das novidades da semana no à la carte. E olha, esta semana tem 5 filmes, nenhum deles é daqueles que está piscando na história do cinema como imperdível, mas são 5 filmes muito bons que a gente pescou por aí, procurou por aí, pérolas que a gente está trazendo para vocês, que eu duvido que vocês tenham assistido e que vocês com certeza não encontram por aí. Vou começar falando de um que é, classicão. Eu Acuso, de Abel Gance, um dos maiores nomes do cinema francês. Abel Gance é um cineasta importante, nasceu meio nascido, a família queria que ele se formasse, formou em Direito, começou a carreira como advogado até, mas o lance dele era o cinema e ele resolveu se jogar ainda no cinema mudo. É um dos 3 principais nomes do cinema mudo francês, mas a carreira dele entrou pelo cinema sonoro e ele decidiu pegar esse filme que ele havia feito em 1919, 1920, Eu Acuso, mudo. Ele achava que o filme era muito importante, é um filme absolutamente antibélico. A Europa começava de novo, né, a ter cara de que ia ter uma guerra, os nazistas na Alemanha, os comunistas na União Soviética, e ele então decidiu pegar aquele filme que ele tinha feito mudo e fazer algumas adaptações e principalmente sonorizá-lo, para que ele pudesse ser visto por muito mais gente e trazer à tona o espírito do filme antibélico. Fala da história então desse homem que havia lutado na Primeira Guerra Mundial, testemunhado os horrores que haviam acontecido, né? A Primeira Guerra Mundial foi uma carnificina. E ele então decide abandonar tudo que ele fazia na sua vida e se dedicar a construir uma máquina para evitar guerras. E quando ele resolve levar a sua máquina para o governo, é claro que não vai acontecer exatamente o que ele queria. É um filme, portanto, muito a favor da paz, contra a guerra, mas que mostra muito como as coisas acontecem. É um grande filme, muito bem dirigido, e ainda tem essa curiosidade de ser um filme que foi feito mudo e depois adaptado pelo próprio cineasta para o cinema sonoro. Eu Acuso. Agora um filme completamente diferente. A Revolução da Discoteca. É um documentário feito em 2012, totalmente inédito no Brasil, que a gente descobriu. E é exatamente isso que você imagina, sobre da onde, por que e como surgiu a disco, a música disco, que foi um fenômeno mundial e muitas daquelas músicas continuam sendo sucesso até hoje. Músicas lá, né, dos anos 70, nós estamos aqui no 2022 e não vai ter uma festa que não toque clássicos como IMCA, Donna Summer, Gloria Gaynor e todos aqueles outros clássicos. O filme tem inúmeras cenas de arquivo que vão mostrando como é que esse processo foi acontecendo e também tem entrevistas com alguns daqueles ícones nos dias de hoje, de 2012, por exemplo, os integrantes do Village People, a própria Gloria Gaynor e outros produtores e cantores da época. Se você gosta de música disco, que é impossível não gostar, se você tem curiosidade sobre aquela época, vale a pena você assistir esse documentário, A Revolução da Discoteca. Jogadas Perigosas é um filme de 1984. A gente pesquisando diz que estreou no Brasil. Eu, que era cineclubista nessa época, nunca ouvi falar do filme, portanto tenho minhas dúvidas e vou dizer aqui então que ele é inédito no Brasil, mesmo sendo dos anos 80. E olha, esse filme ganhou Oscar de filme estrangeiro pela Suíça. É estrelado por Michel Piccoli, Liv Ullmann, Leslie Caron, grande elenco. E a história se passa ali nos anos 80, quando a gente tinha a Guerra Fria, Ocidente contra a União Soviética. E 2 enxadristas, os 2 maiores enxadristas, se encontram nesse campeonato para disputar a final. E eles são representantes, de certa maneira, dessa Guerra Fria. Um deles, o Michel Piccoli, é um enxadrista veterano, mais velho, que vem da União Soviética e é assim um comunista ferrenho, defensor do sistema que ele representa. E o outro, mais jovem, é um russo que fugiu da União Soviética para morar no Ocidente e, portanto, rejeita aquele modo de vida. E eles vão se enfrentar. E além de se enfrentar, como o filme se passa ao longo desses dias, campeonatos de xadrez não são decididos numa única partida. A gente vai acompanhar também os bastidores, as questões que estão envolvidas. O filme é inspirado no confronto que aconteceu, real, em 1978, entre Viktor Korchnoi, que era um mestre do xadrez, e Anatoly Karpov, que era mais jovem. A diferença é que no confronto real, o Korchnoi era mais velho e tinha fugido da União Soviética para o Ocidente, e o Karpov, que era mais jovem, era um legítimo comunista representante da União Soviética. Se você gosta de xadrez, você vai adorar, porque tudo que acontece no tabuleiro é baseado em jogadas de xadrez efetivas. Eu não sou um especialista para citar, mas tem uma abertura que é muito famosa, que é utilizada numa das partidas, enfim. Mas também, se você não entende de xadrez, a história em si, a trama e aquele ambiente, né, de espiões, de espionagem, de Guerra Fria está muito presente. E um filme ganhou o Oscar de filme estrangeiro pela Suíça. Uma raridade para vocês, Jogadas Perigosas. Uma Ilha no Sul vem lá da Austrália, de 2010, e esse, eu garanto, totalmente inédito no Brasil. Mais um desses filmes que a gente descobre
pesquisando e trazendo para vocês. A história se passa em 1928, quando essa mulher, ali de seus 35 anos, solteira, vai para essa ilha um tanto quanto distante, onde tem um farol. Nessa época, para os navios eram muito importantes os faróis, que serve, claro, para sinalizar para os navios não baterem. E o tio dela tinha se tornado, então, o novo faroleiro, ou seja, o homem que opera o farol. Ela chega nesse lugar, um tanto quanto ermo, não tem uma população muito grande, e aí vai se desenvolver a história. É um filme muito feminino, um filme muito sobre a mulher, personagem principal, é interpretado, como eu disse, pela Miranda Otto. Você com certeza já viu filmes com ela, uma atriz que está em muitos filmes australianos. Belo filme que a gente está aqui trazendo para vocês, de 2010, inédito no Brasil, Uma Ilha ao Sul. Creta é um filme bem recente, lançado em 2019 nos cinemas brasileiros, dirigido por Armando Praça, com Marco Nanini numa interpretação incrível. Marco Nanini é muito conhecido, obviamente, quem não conhece, esse que é um dos maiores atores do cinema brasileiro, da televisão, do teatro de todos os tempos. Ficou anos fazendo A Grande Família, mas além disso, inúmeros outros papéis marcantes, quase sempre no humor. E aqui num personagem muito dramático, ele interpreta esse homem homossexual apaixonado pela Greta Garbo, que mora assim num subúrbio distante do Rio de Janeiro, uma vida ali bem difícil, que trabalha como enfermeiro num hospital e num determinado dia chega um homem mais jovem, ferido, porque ele é um criminoso, tinha sido preso pela polícia, ele vai começar a cuidar desse rapaz e eles vão acabar se envolvendo. Enfim, não vou falar muito mais, mas é um filme muito intenso, uma interpretação absolutamente incrível do Marco Nanini, é um filme muito bem dirigido, filme realmente de muita qualidade. Um filme que tem cenas de amor bastante fortes, portanto, dou esse toque, porque cada um tem que decidir o que quer assistir. É um grande filme, grandes interpretações, intenso, Greta. Como eu disse no começo, 5 filmes muito bons, muito marcantes, que você dificilmente viu, quase todos inéditos, que a gente está trazendo para vocês aqui. Escolhe, monte seu cardápio, tudo isso para vocês a partir de hoje no nosso Petra Belas Artes à la carte.